Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Viver Bem em Cristo, aqui na presença do nosso querido convidado Sérgio Alves, que está sempre conosco aqui trazendo esclarecimentos da Palavra de Deus, nos trazendo muitos ensinamentos, e a gente espera aí estar contribuindo, com o crescimento espiritual de cada um. Fiquem à vontade sempre para nos mandarem mensagens, compartilharem, os nossos programas, nos seguirem nas redes sociais e estar trocando com a gente essas experiências. A gente traz aqui ensinamentos e compartilha experiências com o objetivo de gerar um crescimento espiritual. Então a gente também quer ouvir de vocês, as experiências de vocês, as dúvidas, então sempre fiquem bem à vontade para compartilhar conosco. Muito bem-vindo, Sérgio, que seja um programa de muita paz, muita sabedoria de Deus. Boa noite a todos. A nossa audiência, principalmente, que é o fator de sucesso de qualquer programa, a audiência. Esperamos, assim, que neste programa eu possa, assim, ser inspirado aí pelo Espírito Santo para dizer aquilo que você necessita ouvir para a tua edificação espiritual. E quero dizer também que é uma satisfação, uma alegria muito grande sempre estar com vocês aqui neste programa. Amém. É sempre muita alegria, a gente está falando das palavras de Deus. Mas, pastor, eu queria perguntar sobre o sentimento de medo, ou a sensação de medo, essa emoção que nos trava muito de justamente ter coragem para agir muitas vezes, ou o medo nos incapacita de sentir também a paz em Deus. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse sentimento que vem e nos atemoriza no sentido negativo, e como que a gente pode também, já fazendo uma ligação aqui, ter o que é o temor de Deus, Qual a diferença do medo, do temor, que é um sentimento que não vem de Deus, e o temor é um temor a Cristo no sentido de obedecê-lo, Uhum. Para a gente falar sobre o medo, a gente tem que ir lá para o livro de Gênesis, para poder entender a origem do medo. Se você olhar até o capítulo 2, até antes da desobediência ali do primeiro casal que foi colocado na terra, você podia perceber que não falou nenhuma vez na palavra medo. E medo não existia intrinsecamente no homem. Foi depois da desobediência, da transgressão e do pecado e da sentença de condenação do homem que o medo entrou no coração do homem pela primeira vez. Então ali, naquele momento do pecado original, a gente não gosta muito dessa palavra, mas é uma maneira de expressão, foi ali que o homem perdeu a proteção, porque ele se afastou de Deus. Deus não se afastou do homem por causa da transgressão e do pecado. Foi o homem que se retirou da presença de Deus. Pegou sua vida e levou para outro lado, para ser alimentado, para ser instruído, para viver com instruções completamente estranhas ao Criador. Porque o homem passou a agir independente do Espírito e perdeu completamente a comunhão com o Criador. Então, aquela natureza que entrou no homem ali foi estranha a Deus, e então nessa natureza tinha o medo. E quando Deus, diz ali no capítulo 3, veio procurar o homem e a mulher, e aí Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Perguntou. Ele estava escondido, coisa que não acontecia. Aí ele respondeu: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Olha, é a primeira vez que a gente ouve a palavra medo. Então, o medo é algo inato na natureza humana. Lá no Salmo 51:5, diz que a gente já nasce com a natureza humana e não com a natureza divina. E eu não fui criado para ter como conteúdo a natureza do bem e do mal, a natureza humana.
a natureza caída. Eu fui criado para carregar Cristo dentro de mim, Deus dentro de mim. O homem não consegue suportar essa carga de carregar uma natureza pecaminosa. É importante a gente pensar primeiro nisso para entender o que é o medo. Então o medo é uma consequência de um tipo de vida que o homem escolheu lá nos primórdios da civilização. Ele começou a sentir solidão, ele começou a se sentir separado de Deus, ele começou a sentir medo, porque ele tinha que confiar só nele agora. Ele tinha que confiar, ele tinha que providenciar todas as coisas para ele, porque não tinha mais aquela proteção que gerava conforto emocional, conforto psicológico, ele não tinha mais. Então ele começou a se sentir só, em solidão, e começou a sentir medo porque faltou a proteção do Criador, né? Então o medo existe hoje nas pessoas, e todas as pessoas, é um problema quase genérico hoje, um mal talvez de primeira grandeza do homem. Todo mundo fala que é a depressão. Eu não acho que é a depressão, é o medo. O medo é uma anomalia psicológica. Não é isso que Deus não fez o homem para ter medo. Nunca, não era plano de Deus. Nem ter essa natureza pecaminosa que hoje fez com que o mundo ficasse tão ruim, tão podre e difícil como está hoje. Isso tudo, Jesus mesmo disse, o que corrompe, o que estraga o mundo, o que estragou a natureza, o que estragou o homem, é o que sai de dentro dele. Então, a vida humana, ela não é boa. Ela está na contramão dos conhecimentos e dos ensinos e da natureza divina. Então, hoje o homem tem medo porque ele não sente o apoio interno de conforto e segurança e proteção de Deus. Ele não sente. Ele tem que criar mecanismos de autoproteção ou se colocar debaixo de pessoas e coisas que geram uma certa segurança temporária para ele, né? Então, o medo leva a uma paralisação de raciocínio, porque ele é variável, né? As pessoas variam de uma pessoa para outra, e o nível do medo ele desenvolve até chegar a uma tal de síndrome do pânico, né? Que aí então é uma anomalia psicológica total na pessoa. Ela perde a noção da realidade. É uma mistura de medo com ansiedade. Isso. Exato. Então, a gente tem visto isso, que um grande número de pessoas que chegam na igreja pedindo ajuda e pedindo uma solução para os problemas da sua vida, né? Porque o medo também gera problemas de relacionamento, né? Porque a pessoa casa, por exemplo, e estraga o casamento porque tem medo que o seu cônjuge o abandone, né? Então ela nunca consegue viver com intensidade, com segurança, com alegria, aquela vida comum, porque ela vive insegura, cuidando, telefone, para quem olha, saindo, ciúmes, né? E aquela situação acaba fazendo com que aqueles dois acabam se separando. Justamente aquilo que a pessoa não quer, ela mesma está causando por um sentimento enganoso, né? Enganoso, perfeitamente. Então, aí você, como falamos num programa da semana passada, ou talvez 2 semanas atrás, o medo existe? Não. O medo não existe. O que existe é a paz, é a segurança que o homem deve sentir quando está perfeitamente unido com Deus. Isso vai ser eterno. O medo vai desaparecer. Então, tudo que existe é aquilo que vai prevalecer eternamente. Então, é fácil de você pensar o que existe e o que não existe. Porque ele existe só na cabeça das pessoas. A gente mas ele cria. Aquilo é uma criação de uma deformidade de caráter humano, né? Aquela pessoa não tem a intimidade com Deus e com o Criador, ela acaba então dependendo dela mesma. E ela não é Deus, ela sabe que não pode confiar nela, e que ela sabe que
é vulnerável e que ela pode perder o que tem. E então isso faz a pessoa viver com tensão diária. Isso acaba gerando uma série de doenças psicossomáticas na pessoa, né? Porque Deus não fez a pessoa para ser um Deus. Deus fez a pessoa para depender de Deus. Amém. Pastor, vamos fazer um intervalinho. No próximo bloco a gente continua falando. Esperamos vocês fiquem conosco, né? E até breve. Estamos de volta, então, no segundo bloco aqui com o pastor Sérgio Alves, falando sobre o sentimento de medo, né? Como isso nos incapacita ou, inclusive, estraga as coisas, né? Ao nosso redor, relacionamentos, situações, e como a gente precisa depender de Deus, né? Não depender das coisas naturais, materiais, para que a gente não tenha medo de perdê-los, né? E não fique também gerando uma ansiedade, que leva também, daqui a pouco, por uma síndrome do pânico, né, que muitas pessoas sofrem e não conseguem se livrar desse sentimento e acaba, né, vai se somando uma coisa a outra até que se vê numa situação assim, né? Então, como extinguir esse medo? Como batalhar orando, pedindo para Deus, se aproximando de Deus, né, buscando diariamente para a gente se fortalecer em Cristo, né? E assim como o medo, tantos outros sentimentos vão sendo extinguidos, né? Sentimentos que Deus não quer que a gente tenha. Toda anomalia de caráter humano hoje é que nem uma caixa de um automóvel cheia de engrenagem que uma toca a outra, sabe? Então, aí você vai, medo, depressão, egoísmo, orgulho, tudo está interligado, porque é uma natureza só, que Deus diz que é pecaminosa, e que o plano de Deus se manifestou para acabar, extinguir com essa natureza, por meio do seu processo da palavra da igreja e da presença do Espírito Santo no homem. Essa é a maneira de resolver o assunto. Então, o que aconteceu? Lá nos primórdios da civilização, o homem se afastou de Deus. Para resolver os problemas de todo ser humano hoje, ele tem que voltar para Deus. E como se volta para Deus? Primeiro, tem que passar por um processo milagroso que se chama novo nascimento. Tem que fazer uma declaração de que recebe Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Tem que se batizar e tem que começar a se alimentar da verdade. A verdade é única. A verdade é Cristo, só que ele está escrito na Bíblia em letras. Você quer conhecer Jesus em literatura? Está na Bíblia. Ou você não tem mais como você ouvir diretamente Jesus hoje, porque ele não está mais aqui. E também você, que é novo na experiência da fé, não sabe falar com o Espírito Santo que habita, depois do batismo. Você pode falar e você não sabe se ele vai te responder ou não, porque você não tem essa intimidade com ele desenvolvida. Então é necessário crescer espiritualmente, renovar nossa mente, fazer com que aquele volume de princípios que a gente vai extrair da Bíblia, que quando nós começamos a praticar paulatinamente, essa prática redunda, essa obediência à verdade vai redundar numa experiência com Deus. Cada vez que você resolve obedecer uma verdade, concordando ou não, gostando ou não, você vai ter uma experiência com Cristo. Aquela experiência, ela te dá 1 milímetro quadrado de fé, né? Aí você um dia resolve praticar outra coisa da Bíblia. O princípio do perdão, por exemplo, que é incondicional. Aí alguém te fez lá, te feriu, te machucou, aí você está cheia de tristeza ou de revolta, de ira. Mas o Senhor manda perdoar. Então vamos perdoar. Eu não quero. E não depende do que ele me fez para me perdoar. Não posso analisar essas coisas. Quando você olha um princípio, você tira fora todas as conjecturas, raciocínios,
você tem que só pensar na obediência. Se você pensar em outras coisas e que não seja absolutamente obedecer, você não vai fazer. A gente acha desculpa até para as coisas do mundo, né? Ainda mais quando dói, né? A gente às vezes quer fugir, mas especificamente sobre o perdão tem a palavra que diz, né? Perdoa 70 vezes 7, então, isso, né? Perdoa num quantas dia vezes for necessário e não olha o que, né? Porque se a gente for olhar, a gente nunca vai querer, né? A gente sempre vai ser... Eu nunca posso esperar uma mudança da pessoa que me ofendeu para perdoá-la. Também não posso me consultar para perdoá-la. Deus não está mandando isso. Deus manda obedecer, no princípio. É diferente dos raciocínios humanos. A obediência não precisa raciocinar, você leu e faz. E isso aí já liga com o temor a Deus, porque o obedecer a Ele é ter esse temor de Cristo, né? É um respeito por Deus, é saber que é uma junção de fé também, né? Ali o temor, então é diferente do medo. O medo, né? A gente explicou aqui, e o temor agora ele já vai para um lado de obediência a Deus. É um extremo respeito a Deus. É você ter Deus assim como o teu modelo único. Isso é um temor. Porque a pessoa, para ter temor de Deus, só se ela precisa conhecer mais esse Senhor. O temor não se desenvolve se você não conhecer Jesus. Porque aí quando você começa a ver a perfeição dele, a honestidade dele, a paciência dele, o amor que ele tem por nós, e como ele é poderoso, aí você, quando vai crescendo em receber essas revelações, você passa a confiar nele. E essa confiança em Cristo denota a nossa fé. Fé é a confiança inabalável nos preceitos e na pessoa de Cristo. Isso é fé. Então, o temor é que você enxerga aquela pessoa como única em todas as coisas para ti. Aí, aquele supremo respeito para aquela pessoa. Porque você sabe que aquela pessoa jamais vai levantar uma conduta, uma atitude, um falar que vai te decepcionar. Porque ele é perfeito. Ele tem amor e pelo ser humano, assim, incondicional também. Ele nunca quer o teu mal. Ele sempre quer a tua edificação. Isso é quando nós aqui na igreja começamos a tocar essas verdades, a gente fica assim numa situação em que as coisas naturais não nos afetam mais. Que a gente já experienciou coisas tão incríveis, tão maravilhosas, que a gente vai conseguindo com as experiências com Deus e substituindo, né, o quanto a gente dá ou não importância para as coisas do mundo e para as coisas de Deus. E vai conseguindo também amadurecer, né, essa relação com Deus. É um amadurecimento espiritual. Certa vez, não sei se eu tenho tempo ainda para contar assim, algo, eu tinha uma terapia espiritual, uma pessoa que já tinha sido frustrada 5 vezes no matrimônio, ele perguntou para mim, será que vale a pena o 6º? Olha, eu disse para ele, a vida conjugal, ela pode ser perfeita e pode ser uma bênção para você, mas os dois, pelo menos um tem que ser espiritual. Pelo menos um, porque o outro vai se santificar com aquele que é espiritual. Porque o que é espiritual, naquele período que ele não está crescido em vida, o outro, ele suporta com amor. Né? Agora, se os dois são espirituais, aquilo é perfeito. E aquilo não é utopia, isso é uma realidade, pode existir. Né? Agora, eu não posso... essa associação, ela precisa ser orientada pelo Espírito Santo também. Não pode ser uma pessoa que eu olho assim, essa pessoa é muito maravilhosa, eu quero ela, vamos casar. Não, isso é escolha humana.
Você está olhando o que para tomar uma decisão de se unir àquela pessoa? Uma união é uma coisa muito séria. Você não pode, assim, ser leviano nessas horas. Você tem que ver o conteúdo da pessoa. Porque o externo é uma coisa que dura pouco, né? As condições externas, os fatores externos. Tem que saber o conteúdo da pessoa. Ela quer Deus, ela não quer Deus. Se não quer Deus, já está fora. Já está fora, não tem nem início. A chance de dar errado é muito grande. Para que sofrer à toa, né? Amém. Então, são essas coisas que a gente tem que cuidar na vida. Sim. É agir também com essa responsabilidade emocional, né? Porque Deus nos consola, né? Ouve nossos clamores e petições, mas a gente também precisa ser responsável, né? Ali Deus está mostrando um caminho, a gente vai por outro. Aí Deus nos traz as provações, as tribulações para a gente voltar para a linha, né? Isso aí. Mas amém. Muito obrigada pela presença, por esse rico momento, pastor. Esperamos que todos que estão nos assistindo tenham aproveitado. Vou aproveitar também para dizer que lá na nossa playlist do YouTube tem vários vídeos já dos programas que já foram ao ar, com vários temas diferentes, né? Para a gente ir pesquisando e se alimentando de acordo com o que a gente está sentindo naquele momento, passando por alguma situação, né? Então a gente tem lá uma playlist enorme, né, de todos os programas feitos até hoje com o pastor. Então convido os irmãos aí, o pessoal a acessar lá e também comentar, compartilhar, né, e nos contar aí como que tá essa jornada com Deus. Eu agradeço aí a participação do programa de hoje. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês. Viver bem.